Recebemos hoje o Ricardo Durões, psicólogo, neuropsicólogo, mestre e doutor em Psicologia da Saúde, colaborador do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Roberto. Obrigado, doutor Daniel. Quero aproveitar também e parabenizar a Band News FM pelos 18 anos de qualidade da informação, contribuição na promoção de saúde da população brasileira. Muito obrigada, Ricardo. A gente fica aqui muito felizes com seus parabéns comemorando os 18 anos e sempre falando de saúde. Ricardo, comece introduzindo para a gente, então, por favor. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência, né? Com expectativa de que esse número ainda aumente muito, triplique até 2050. Qual que é a relação conhecida, como o doutor Daniel estava explicando, entre depressão e demência? É verdade, Roberta. Mas eu quero lembrar que setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer, né? Essa foi uma iniciativa global com o objetivo de aumentar aí a conscientização e reduzir o estigma e a desinformação sobre o tema, né? No Brasil, o Dia Nacional dessa conscientização é 21 de setembro. Bom, como você estava falando, Roberta, é importante a gente contextualizar também a realidade atual e as tendências aí no Brasil e no mundo sobre esse tema. A Organização Pan-Americana da Saúde mostra que a população mundial está envelhecendo mais rápido do que o passado, né? Na América Latina e no Caribe, essas mudanças demográficas têm sido mais aceleradas ainda, né? Mais de 8% da população tinha 65 anos ou mais em 2020 e a estimativa é que essa porcentagem dobre até 2050 e exceda 30% até o final do século, né? Estima-se que em 2030 o Brasil terá a quinta população do mundo em números de idosos, né? Hoje nós somos a sexta, a previsão, a estimativa é que cheguemos a quinto lugar, né? E o Ministério da Saúde também mostra que em 2030 o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos, né? No Brasil. E como vocês já tinham falado também, né, a Organização Mundial de Saúde mostra que o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará aí a 2 bilhões até 2050. Então, isso é um ponto interessante. Por quê? Dentro desse contexto, a depressão e o Alzheimer são comuns entre os idosos. Uhum. Então, esse é um ponto importante que a gente está discutindo aqui sobre esses dois temas. Apesar da depressão ser associada aí aos jovens, né? A pesquisa do IBGE de 2019 apontou que os idosos são os que mais são afetados pela depressão, né? Uma pesquisa também nacional aí, realizada pelo IBGE, né? Uma pesquisa também de 2019, mostra que a doença atinge cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos de idade, né? E ao redor do mundo a depressão afeta em média 264 milhões de pessoas de todas as idades, né? Ô, Ricardo, tem um dado semelhante com relação ao suicídio, né? Porque o suicídio a gente sempre fala do aumento entre os jovens, que é um problema, e é um problema grave, claro, muitos potenciais anos de vida perdidos pelo suicídio dos jovens, mas a população que é mais atingida pelo suicídio são dos próprios idosos, né? E a gente parece que não lembra, a gente só lembrou dos idosos no começo da pandemia, depois a gente esquece deles, né? É verdade, doutor Daniel. Há muitos casos subnotificados, né? Da depressão também, né? Aí tem talvez por uma questão do próprio idoso não procurar ajuda, vou falar um pouco sobre isso, mas da depressão, falando sobre os sintomas, nós temos aí a perda de apetite, alteração do sono, a anedonia, né, que seria o desânimo para realizar atividades antes vistas como prazerosas por essas pessoas, né? Mudanças emocionais que não seriam comuns, não eram comuns entre essas pessoas, né? E agora apresentam esses sinais, né? E os sinais, claro, de tristeza profunda, né? O idoso pode desenvolver alterações cognitivas, né? Isso pode... essas alterações cognitivas podem dificultar aí o diagnóstico da depressão, né? Inclusive, o diferencial entre depressão e Alzheimer, por exemplo, perda de memória, falta de concentração,
atenção, também afeta as funções executivas, né? Habilidades cognitivas que, por exemplo, permite a gente controlar e regular os pensamentos, emoções, as ações daí do cotidiano. Agora, Outra questão. Oi? Ricardo, tem uma dificuldade que você estava falando, né, do diagnóstico da depressão no idoso, que você falou, muitas vezes ele não busca tratamento, mas tem uma questão, Roberta, que é social também, né? Porque o idoso ele vai sendo um pouco invisibilizado ali, ele vai ficando um pouco de canto, ele já não participa tanto das conversas, aí tem lá a reunião de família, Cedo. ele dorme cedo, é o vozinho que já não ouve direito, já não entra tanto na conversa, então às vezes essa depressão ela pode não ser percebida até porque a gente não dá atenção. Como é que a gente vai perceber para alguém que a gente não dá atenção? Isso influencia tanto na origem, quer dizer, a pessoa vai ficando escanteada, ela tem mais risco de ficar com depressão, quanto dificulta a percepção do quadro. Não acontece na prática, Ricardo? Sim, sim, sim. Com certeza, doutor Daniel, Roberta. Essa questão que você falou é um ponto importantíssimo, que é a sociabilidade desse idoso, né? Que é um ponto fundamental aí, é um fator protetivo, né? Tanto para a depressão quanto para a doença de Alzheimer, né? O quadro depressivo no idoso também pode ser um sintoma, vamos dizer, precursor da doença de Alzheimer, né? Uma coisa interessante também, pode dizer, doutor Lino. Não, é que é um dos fatores de risco, né? Assim como a perda auditiva, o quadro depressivo ele acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer, né, lá na frente. Sim, sim. E como você falou, às vezes o idoso apresenta alguns desses sinais, os sintomas, e ele, muitas vezes, nem ele, nem aqueles que estão familiares, que estão ao seu redor, procuram um profissional, né? Não, isso é coisa de idoso, a velhice traz essas coisas mesmo, é assim mesmo. E isso pode ser um diferencial aí, pode ser um processo de promover a saúde, de evitar ou retardar alguns processos, por exemplo, do Alzheimer. Tem um estudo, doutor Daniel Roberta, saiu na Nature Aging, foi realizado com camundongos, né? E, inclusive, pesquisadores brasileiros e franceses participaram dessa pesquisa também, mostrando mecanismos responsáveis pelo envelhecimento acelerado em pessoas com depressão. A pesquisa mostrou que o baixo índice de uma determinada proteína durante a proteção causa inflamações que prejudicam as células, né, e aceleram o envelhecimento. Uhum. Aí tem perda de memória, falta de concentração, entre outros. E interessante que a inflamação no cérebro também é um processo que pode levar à doença de Alzheimer. A gente está falando sobre depressão e demência nos idosos, e o Ricardo estava trazendo para a gente uma perspectiva de como os sintomas acabam se misturando e como o diagnóstico muitas vezes é difícil. Ricardo, traz um olhar para a gente do que temos de novas pesquisas em relação à demência. Inclusive, como saber se alguns sintomas nos jovens já podem identificar que depois, ao longo dos últimos anos da vida, as pessoas podem desenvolver esses quadros de demência. A gente conhece mais o Alzheimer, mas existem muitas outras, né? Isso. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né, progressiva, né, afeta aí principalmente pessoas acima de 65 anos de idade, né? Impacta a memória, a linguagem, percepção, etc. Né? Você estava falando se afeta principalmente os idosos, né? A depressão e o Alzheimer. A depressão crônica, a depressão persistente ao longo do tempo, ela pode causar inflamações no cérebro, como nós falamos há pouco, né? E essa inflamação pode levar a uma doença de Alzheimer, né? Por outro lado também, o idoso que ao longo da vida, por exemplo, nunca apresentou sintomas de depressão, e no início ali da velhice ele apresenta
sinais e sintomas de depressão, ele precisa procurar um médico especialista, fazer um acompanhamento, porque isso pode já indicar, pode ser um pródromo, né, para a doença de Alzheimer. Uma coisa interessante que é importante a gente pensar e discutir também é que a doença de Alzheimer não é demência da doença de Alzheimer. A Como pessoa assim? pode, Explica essa para o ouvinte aí, porque fazer essa diferenciação pode não ser tão fácil. Tá. Então, a doença de Alzheimer pode ser descoberta 10, 20 anos antes. E ela não desenvolver os sintomas. E aí, quando eu falo de demência da doença de Alzheimer, eu estou falando dos sintomas, eu estou falando já de um processo já degenerativo. Então, é diferente. Então, a pessoa pode descobrir a doença de Alzheimer e não apresentar os sintomas. E aí, ela tendo esse diagnóstico antes, mais cedo, quanto mais cedo, precoce, melhor, porque ela pode tratar, ela pode... inclusive, tem um estudo que eu estava lendo essa semana, um estudo realizado na Finlândia. Então, na Finlândia, mas envolveu França, Alemanha e a Suécia, se eu não estou enganado. Então, eles pegaram o seguinte: selecionaram pessoas que apresentaram alguns sintomas de cognitivo, né, leve, né, e separaram em 3 grupos. Então, um desses grupos, a pessoa passava por fazer exercícios físicos com um profissional, acompanhado por um profissional, tinha uma dieta ali mais rigorosa, no também com acompanhamento. Ela passava por uma série de cuidados. E no final, o resultado que foi feito na Suécia e na Finlândia, eles mostraram que essas pessoas que descobriram aí, que foram selecionadas, entraram nesse grupo aí com sintomas leves, ali iniciais, né? Eles colocaram lá como pródromo também, algumas queixas de memória, etc. Eles começaram a cuidar, então cuidaram da sua alimentação, cuidaram de questões de riscos aí, vasculares, acompanharam aí, evitaram aí fumo, bebidas, etc. E eles tiveram uma evolução melhor no processo da doença de Alzheimer. Então, pode postergar os sintomas. Uhum. Então, ela tem a doença, mas ela não apresentou os sintomas. É diferente. O que se sabe, né, Ricardo, que a demência de Alzheimer, ela é o final, assim, ela é a expressão sintomática de uma doença que vai atingindo o cérebro, que vai acumulando proteínas alteradas no cérebro. Então, tem um fenômeno que é de longo prazo, talvez 20 anos antes da demência começar, aquela doença já está em curso. E a gente ainda não tem mecanismos muito bons e que a gente possa colocar na população da detecção precoce. Mas, Roberta, adivinha do que a gente vai falar? Atividade física. Amo. A gente sabe que o que o Ricardo está falando, quando você identificou as pessoas e fez intervenções com dieta saudável, atividade física, tirar o fumo, né, controlar a pressão, controlar a diabetes, as pessoas evoluíram melhor e às vezes nem apresentaram a demência. Ah, mas Daniel, será que eu tenho a doença de Alzheimer e vou ter a demência ou não? O que eu posso fazer? Bom, tem ou não a demência, faz atividade física, controla a diabetes, controla a pressão alta, que isso vai fazer bem para tudo, inclusive pode adiar ou até evitar o aparecimento de uma demência se a pessoa tiver, mesmo que ela tenha a predisposição, né, Ricardo? Inclusive, doutor Daniel, Roberta, independente, como você falou, de ter o diagnóstico de doença de Alzheimer, todos esses processos de atividade física, não fumar, essa questão da sociabilidade, manter o cérebro ativo, né, com, por exemplo, jogos,
exercício de aritmética, enfim, manter uma vida saudável, né? Tudo isso pode evitar diabetes, câncer, hipertensão, uma série de questões que são fatores de risco para a doença de Alzheimer. Pois é. Então, independente disso, tudo isso é favorável, é benéfico para a saúde. E a questão da sociabilidade, né, que o Ricardo já falou, comentou no primeiro bloco e citou mais de uma vez aqui nesse bloco, ela é tão importante. A Roberta falou na abertura, né, que saiu a pesquisa mostrando que o isolamento é um fator de risco para demência. Tem outro dado interessante, que a aposentadoria é fator de risco para demência. Então, o cérebro, de alguma maneira, ele tem que continuar sendo estimulado por um monte de coisas, mas pessoas estimulam o nosso cérebro, né, Ricardo? O convívio social, a troca, a conversa, o diálogo. Porque a gente está aqui, eu tenho que ler a Roberta tem que me ler, a gente tem que entrar em sintonia com o Ricardo que a gente está vendo no vídeo. Isso tudo acaba sendo um exercício para o cérebro também, né? Aprendizado o tempo todo. Fundamental. E o isolamento, ele tá ligado tanto à depressão quanto à demência, os dois ao mesmo tempo, né, Ricardo? Quanto à demência, isso. Então, ambos você tem esse impacto, sim. A depressão pode levar aí a um isolamento, e também uma das formas também de prevenção aí do Alzheimer é também a sociabilidade. Uma outra coisa que você estava falando aí dos processos aí de prevenção e fatores de risco, eu estava lendo também mais 2 estudos falando sobre, dentro desse processo também, a questão dos anos de escolaridade. Inclusive tem um estudo, foi publicado agora acho que no meio do 2022, meio do ano 2022, falando justamente sobre essa questão dos anos de escolaridade como um fator protetivo para Alzheimer, né? Então, a professora aqui da USP, ela selecionou os grupos e ela queria verificar se anos de escolaridade pode ser um fator aí protetivo, né? Embora os dados dela, a média ali de anos de escolaridade, a média ficou ali em 4 anos, ela mostrou que as pessoas, comparado com aqueles que não tinham anos de escolaridade, por exemplo, 1 ano, ou não entraram na escola aí na fase da infância ou na adolescência, comparado com aqueles que levaram pelo menos 4 anos de escolaridade, ela mostrou que isso teve um impacto no desenvolvimento de alguns processos aí cognitivos, inclusive aí da questão do Alzheimer, né? Então, o que isso pode explicar? Tem outros estudos também mostrando isso. É que quanto mais você estuda, você lê, você mantém esse cérebro ativo, você vai criando mais conexões neurais, né? Aumenta a sua estrutura cognitiva, e tem uma coisa chamada reserva cognitiva. Essa reserva cognitiva, ela vai te ajudar a criar formas de lidar com essas lesões no cérebro, por exemplo, e criar estratégias também de lidar do dia a dia, no cotidiano. Então, isso é interessante também, como dentro de todo esse processo, anos de escolaridade também tem um impacto aí e é um fator também protetivo, né? Então, aí uma questão aí, como a gente pode investir aí também nos estudos, né? Pois eu queria que o Ricardo falasse um pouco dessa dificuldade que a gente pode ter de diferenciar a demência e a depressão. Tem até um quadro, que é um quadro às vezes negligenciado, que é chamado de pseudodemência ou falsa demência, né? O idoso, ele fica deprimido, e aí quando ele deprime, a memória fica mais fraca, as energias baixam, então ele fica mais desatento, fica mais esquecido, mais apático, e aí a família pensa, pô, tá com demência, ele tá aparecendo, tá funcionando como um paciente com demência. Ah, o avô teve demência, agora ele também tá indo por esse mesmo caminho. E quando você vai ver, não era uma demência. Você trata a depressão e a pessoa volta ao normal, ela não tinha demência. Mas tal é a semelhança e a ligação que pode ter entre esses sintomas. E o Ricardo estudou no doutorado dele um pouco essas diferenças, semelhanças e como fazer esse diagnóstico diferencial, né, Ricardo? Você estava falando da apatia, doutor Daniel. Um dos estudos que
nós fizemos um levantamento lá na HC, poucos, mas falava da apatia. E aí eles estavam falando como também, às vezes, a apatia é confundida, né? É depressão, é doença de Alzheimer. E aí, essa apatia, perda de interesse ou motivação, alguns autores falavam o seguinte, que você busca sintomas, por exemplo, disfóricos, né? Sensação de mal-estar, de desconforto, insatisfação excessiva, sintomas de depressão profunda, desesperança, desamparo, ideias de culpa, de morte. Isso permitiria a identificação da depressão. Enquanto, segundo esses estudos, sintomas de indiferença afetiva a estímulos ambientais e persistência sugerem aí apatia ligada aí à doença de Alzheimer, né? Então para o ouvinte ficar claro, né? É diferente, né, Roberto? Até acho que na nossa intuição, no nosso dia a dia, a gente percebe. Uma coisa é quando você está triste, aí você tá para baixo, aí você não quer interagir com os outros porque você tá mal, né? Outra coisa é quando você não tá nem aí, meio desligadão, meio desconectado, né? E o que o cara tá falando é que no caso da demência é mais para esse lado da desconexão, da indiferença, né? Não ligar ou não estar conectado com as pessoas, enquanto que na depressão é mais uma coisa da falta de energia, da tristeza, né? Isso que ajudaria também a diferenciar. Isso mostra isso, que a pessoa com a demência e apatia, ela exibe aí uma atenuação, ausência de respostas emocionais aos estímulos ambientais, né? Então tem esse diferencial. Você estava falando também da diferenciação, doutor Daniel. Então, tem uma outra questão que é discutida entre depressão e Alzheimer, que é a neuroinflamação. É interessante que, embora a neuroinflamação seja um marcador aí no diagnóstico da doença de Alzheimer, né, em depressão, mas na depressão persistente e crônica, esse quadro pode levar à morte de neurônios e também apresentar aí, por exemplo, marcadores do líquor. Interessante que uma pesquisa também mostrando isso foi publicada na Lancet Psychiatry. Eles falaram o seguinte, que a depressão duradoura pode prejudicar fisiologicamente o cérebro. Eles disseram o seguinte, foi uma pesquisa ali realizada no Canadá, né? Eles sugerem que a doença que persiste por mais de 10 anos provoca inflamação no cérebro, que é equivalente às que são detectadas no Alzheimer. Quer dizer, não é só outros tipos de demência. A gente sempre tem a depressão como uma doença emocional, né? Mas você vê que ela é física também. Ela atinge o cérebro, ela prejudica o cérebro, e até por isso pode ser ela mesma um dos fatores de risco para o Alzheimer. E aí vai fazer muita diferença esse diagnóstico, Ricardo, por conta do tratamento, né? Que se for só demência, se for só depressão, se for as duas coisas juntas, os tratamentos vão ser bem diferentes em cada caso, né? Sim, sim. É interessante que, por exemplo, nesse caso da The Lancet Psychiatry, eles disseram que essa complicação intoxica áreas cerebrais e é progressiva e ela funciona como doenças neurodegenerativas, né? Uma outra questão também, doutor Daniel, para que a gente poderia diferenciar aí, por exemplo, questões neuropsicológicas, né? Alguns estudos também mostraram que em habilidades visoespaciais, isso quer dizer identificação de um estímulo e a sua localização, né? A distância e trajeto entre dois pontos, né? Por exemplo, conhecimentos semânticos, né? Sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos enunciados. Essas questões nos pacientes com depressão, os pacientes com Alzheimer, foram mais prejudicados do que os pacientes com depressão. Então, alguns estudos mostraram que isso pode ser também um processo diferencial. Outra coisa também, pacientes com depressão apresentaram melhor desempenho em influência verbal, comparados aí com pacientes com doença de Alzheimer, né? Isso quer dizer, emitir comportamentos verbais ou não verbais na sequência, né? Obedecendo aí uma certa regra já pré-estabelecida. Então, tem esses estudos têm mostrado também isso. Outra coisa também que diferencia, tem sido também muito discutido nas pesquisas, é a atrofia hipocampal.
né? A atrofia do hipocampo, né? Que aí pode ser um indicador aí da doença de Alzheimer. Essa área, né, o hipocampo, tem um papel aí importante no sistema límbico, que está ligado aí à regulação emocional e motivacional, está ligado também à formação de novas memórias e também associado aí ao todo o processo de aprendizado. Então, esse também é um fator, inclusive, o próprio Alzheimer, né, que é de onde veio esse nome, o psiquiatra e neuropatologista, ele, numa paciente que ele identificou, que foi que surgiu esse nome, né, a partir dos estudos, ele também identificou, após a morte dessa paciente, ele investigou o cérebro e ele também verificou essa diminuição em parte do cérebro, né? Também identificou alguns emaranhados, chamados aí neurofibrilares, né, que também hoje tem sido discutido. Como até causadores, né, da doença de Alzheimer. E é importante também para o ouvinte entender essa atrofia hipocampal, né, é a redução de uma área do cérebro chamada hipocampo, que está associada, como o Ricardo falou, à criação de memórias e à regulação emocional, e que normalmente na demência fica atrofiada, né? Isso você consegue ver às vezes no exame de ressonância magnética ou de tomografia, muitas vezes, o que não seria o caso da depressão. Quer dizer, resumindo um pouco aqui a questão, Ricardo, o que você está dizendo é que, olha, no primeiro momento até pode ser parecido, a depressão e o Alzheimer, eles podem se confundir quando acontece no idoso. O idoso com depressão pode parecer que está demenciado, o idoso demenciado pode parecer que está com depressão, às vezes até pode ter as duas coisas, mas, embora elas se confundam, existem meios de diferenciá-las, né? Tem exames, tem avaliações neuropsicológicas, avaliações de influência verbal, testes aí que os neuropsicólogos fazem, ou que testes de neuroimagem, e é importante a gente diferenciar as coisas. Então, não, voltando para aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Não achar que é só coisa do velhinho. Né? Velhinho é assim mesmo, envelhecer é assim mesmo. Às vezes os pacientes falam, viu, Roberta, dizem assim, mas Daniel, eu não tenho mais a mesma energia, né? Mas eu não sou mais jovem. Como se envelhecer fosse sinônimo de ficar triste ou ficar sem energia. Não, você pode ser um velho feliz e com energia. Lógico que você vai ter menos força física, talvez menos massa muscular, mas não significa estar deprimido, né? Sim, e nesse sentido... Outro ponto... Desculpa, Ricardo, você pode complementar, mas eu ia te perguntar também, para você já engatar, te perguntar sobre tratamentos, porque a gente viu novos medicamentos surgindo dos Estados Unidos, até para Alzheimer, algumas evoluções. O que a gente tem de mais moderno? Para a família é sempre um sofrimento intenso, né? Ter contato com um paciente, com um familiar com demência. O que a gente pode falar também de alento para essas pessoas que convivem diariamente com pacientes com demência? Você falou desses medicamentos, tem pouco tempo agora que foi... Acho que eles foram autorizados pela FDA, né, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, né, são 2 medicamentos aí estão sendo usados. Assim, ele não é uma cura, parece que ele retarda aí o processo aí da demência, né? Mas, assim, sobre isso eu sou otimista, né? Eu acho que isso vai evoluir muito mais ainda, todo esse processo aí, da tecnologia, né? Agora, nós poderíamos pensar aqui sobre todos os processos que a gente já pensou, já discutiu aqui sobre estilo de vida, né? Vamos pensar alguém que está no início ali, descobriu ali que foi diagnosticado com doença de Alzheimer, não com a demência, ainda não apresentou sintomas, né? Então, essa pessoa pode mudar de vida, ela pode mudar a qualidade de vida dela, ela pode mudar o estilo de vida dela. Isso, as pesquisas mostram que ela vai ter ela pode retardar, postergar os sintomas, pode viver mais e com qualidade de vida, tudo aquilo que nós falamos, exercícios físicos, não fumar, evitar bebida alcoólica, alimentação saudável, tudo isso. E um ponto que nós comentamos já no início, a sociabilidade, atividades em grupo. Isso é fundamental, tá? Exato. E para os mais jovens também, independente disso,
controlar riscos cardiovasculares, né? Como hipertensão e diabetes, né? Também todo esse processo que nós falamos aqui de atividades físicas, cuidar da saúde, ter uma vida saudável, porque você evitando todo esse processo, cuidando de todo esse processo, você no futuro tende a ter uma velhice mais saudável, tá? Então tem uma série de questões, eu acho que, como eu falei, ainda tem muita evolução aí, tem muita coisa nova aparecendo, e eu sou otimista aí sobre os tratamentos, né? Enfim. É isso aí, reserva a gente faz para quando para de ganhar ou para quando começa a gastar, né, Roberto? Então, antes de começarmos a gastar ou a perder, é bom investir na nossa reserva cognitiva com tudo isso que a gente falou dessa mudança do estilo de vida. Muito bom. Ricardo, muito obrigada pela participação com a gente no Humanamente de hoje, falando sobre demência, depressão em idosos. Volte sempre, bom trabalho, até uma próxima. Obrigado, Roberta, obrigado também ao Dr. Daniel. Um abraço aí para vocês, felicidades. Esse foi mais um programa Humanamente, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Dr. Daniel Barros, muito obrigada, sempre um prazer. Prazer é tudo meu, toda semana é novidade aqui. É isso aí, tem também as colunas diárias do Dr. Daniel e você encontra o programa Humanamente nas nossas plataformas digitais. Dá para acompanhar o programa também pelas imagens no YouTube. Até semana que vem, gente. Beijo!